Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamei Dilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para proteção, para edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no capítulo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção
quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde estiver. E lembrando, eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos nossos rebanhos. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco, nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio do rebanho dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par, né? Ímpar. Hoje de número ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número ímpar 15 e rebanho de número par 16. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho e para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Mateus, 28 capítulos. Capítulo 4 do livro de Mateus. Capítulo 4 do livro de Mateus contém 25 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. A tentação de Jesus.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos a mais um rebanho. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, com um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras contém 70 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. A lista dos que voltaram da Babilônia. São estes os filhos da províncias que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Marlene. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém 25 versículos. Irei ler do versículo 5 ao 8. Exemplos da punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-os entregado à prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Livro de Efésios, 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
E se tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o ministério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Primeira Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel contém 11 versículos. Irei do primeiro ao 4. Os filisteus desconfiam de Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque e acompanharam-se a os israelitas, junto à fome que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: fazei voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo seria no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças desses homens? Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 19. Sejam todos muito bem-vindos. E não se esqueçam de fazer sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, onde está escrito em Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus, o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um com um segundo, vai recompensar cada um segundo a sua obra. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 19. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou uma classe que é daqueles que creem nele. E são esses, os que creem, que tem todas as promessas. Você é um que crê, ou você é um que apenas acredita e acha que crê? E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos pelotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando, que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada.
que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. E lembrando também que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Livro de Colossenses, 4 capítulos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos. Irei ler do 20º ao 23º. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morreste com Cristo para os redimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo ou outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humanidade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos. Irei ler do 9º ao 12º. Diótrefes é o ambicioso, Demétrio fiel cristão. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falarei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não limites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunhos, e sabes, o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 8 do livro de Oséias. Capítulo 8 do livro de Oséias contém 14 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. O castigo está próximo, emboca a trombeta. Ele vem como a águia
contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam. Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si e para serem destruídos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus, o Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de si mesmos segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Livro de Tito, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. Irei ler do 11º ao 14º. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus o Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos agora sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 37. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 37. Na nossa oferta de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter, de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor, sem adulterar nada da Bíblia Sagrada. E tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas nonas atividades que a oferta oferece. Não deixe de ir em nossos canais para assistir o vídeo da oferta com todas as informações necessárias. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
faça parte da presença onde você estiver. Amém? Não deixe de se inscrever também ou nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para todos vocês. Vamos dar continuidade aqui com a oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo de número 1 do livro de Hebreus. Contém 14 versículos. Irei ler do 5º ao 8º. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois o qual dos anjos disse jamais, tu és filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto os anjos, diz aquele que os seus anjos vos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Vamos a mais um livro, sorteio de mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de ti. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Capítulo 14 do livro de Apocalipse contém 20 versículos. Irei do 1º ao 4º. O cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000,
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, o livro de 2 João. Irei ler do 7º ao 10º. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Por muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Vamos ao sorteio de mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glória ao nosso Senhor. Capítulo 10 do livro de 2 Reis. Capítulo 10 do livro de 2 Reis contém 36 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós outras esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolherei o melhor e mais capaz dos filhos do Senhor, pondo-os sobre o trono do seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo, e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nos fazê-lo? Então, agora irei novamente fazer mais uma oferta, sortear mais uma oferta, dessas que eu já falei, das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 7. Gratidão pela presença de todos. E não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nossa 7ª oferta é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo, amar só demonstra através de atitudes e algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora
a última oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, a oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolham aí, mentalizem um número de 1 a 20, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10 do livro de Romanos contém 21 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, o procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13 do livro de Neemias contém 31 versículos. Irei ler do 15º ao 18º. Restabelecimento da observância do sábado. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam largares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumento, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda sorte de mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Contende com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vasos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Vamos a mais um sorteio. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos ao sorteio agora do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 contém 18 versículos. Ele lê do 1º ao 4º. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Pelo que tende este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultem, não adiantando com astúcia, nem adulterando a palavra do Senhor Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença do Senhor Deus pela manifestação da verdade. Mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, e para os que pedem que está encoberto, nos quais a Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Vamos a mais um sorteio. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém 21 versículos. Irei ler do 15º ao 18º. A restauração e a felicidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolhos. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Vamos a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos. Lê do 12º ao 15º. A experiência do pregador. Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadonho. Trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e corre alto do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. E lembrando que
por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora sortear. Ok. Vou fazer para vocês, vou ler agora a revelação das ofertas. Elas têm no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas desse segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Agora eu vou fazer o sorteio de mais uma das 40 ofertas que nós apresentamos para todos vocês. Oferta de número 22. Glórias ao nosso Senhor. Oferta 22. Nós dos canais @desconto e gestão e @milha ofertadim e das igrejas virtuais @igreja 70 santos, @as_ sem ovelhas, @a igreja e os dons, @avivamento 24AD, @AIG 1318 37 300, @AIG 12x vezes 12.120 e @a igrejas benditas. Temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e faz as obras deles como estão escritas na Bíblia Sagrada e amam as pessoas como os bens financeiros próprios, sem fazer acepções de pessoas, mas sim de atitudes, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que estas afirmações estão erradas e recebam uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém? Pode sortear outra, né? Vou sortear mais uma. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 47. Oferta de número 47. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta 47. 12 milhões de reais em dinheiro é um convite e uma propaganda de uma oferta para você praticar o amar com amor em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você sentir bem em um lugar e a sua natureza humana é quem julga o lugar, se ele for natural. Mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua cidadania celestial de filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim, João 7,38, mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes, os elementos, julgar como eles estão sendo usados e servidos por quem está sendo responsável por eles. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois você tem este mandamento, que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar, como está escrito em João 7,38, todas as atitudes e todas as obras deles. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista os vídeos com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nossos canais
@milhaofertadim, e igrejas virtuais, as underline sem ovelhas, @igreja Zeus Dons, @avivamento 24AD, @igreja 70 Santos e AIG, @AIG 1318 37 300, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mostrar o presente ou o futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora, mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse sorteio de agora, com um livro e um capítulo. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 4. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Esdras, capítulo 2. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 29. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Oséias, capítulo 8. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 1. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 14. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 10. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 10. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 13. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo das redes sociais que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E ainda assim você tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações, revelações, orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento
e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus ou Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta. Sejam muitíssimo abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e aguardo vocês na próxima live.